Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje, puxa vida, não podia deixar de falar, né? É uma realização, um sonho, poder trabalhar com vocês um tema que eu sou assim fascinado, a história do povoamento da América no Piauí, a Serra, o sítio da Serra, na região do Parque Nacional da Serra da Capivara, né, os sítios arqueológicos da região e um trabalho fenomenal, incrível da arqueóloga Niede Guidon. Vem com a gente, embarque nessa e bons estudos para todos nós. Vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. 3. Identificar as principais características desses sítios arqueológicos da Serra Capivara. É enorme, milhares de sítios. Vamos reconhecer os sítios arqueológicos da Serra da Capivara enquanto uma nova abordagem de povoamento da América. E aí entra um diálogo com a terceira e mais importante nessa visão do nosso trabalho de hoje. A arqueóloga vai trazer para nós uma nova teoria do povoamento da América. Identificar o trabalho da arqueóloga Niede Guidon, seus desafios, olha, bote desafios nisso, para reconhecimento histórico da Serra da Capivara e, inclusive, mudando os livros de história, uma nova teoria do povoamento da América. Afinal de contas, você lembra da aula que estudamos sobre o povoamento da América? Lembram que nós falamos sobre as teorias, Estreito de Bering, aquelas pequenas embarcações ali chilena, ou as pequenas embarcações pela África, né? A teoria Oceano Atlântico? Pois é exatamente nesse ponto que nós vamos discutir. Primeiramente, gostaria de apresentar para vocês as dificuldades da região para funcionar. Existe um Museu Nacional do Homem Americano, é uma região assim de uma mata próxima, lembra uma região de Caatinga, de uma mata mais seca, característicos, né, da região do Nordeste. Fica no Piauí e o aeroporto mais próximo do Parque Nacional da Serra da Capivara, que nós vamos estudar, está entre Teresina, que é a capital do Piauí, 554 quilômetros, olha, é chão, hein? E Petrolina, 355. É claro, né? Você vai no site oficial do governo, vai falar que as estradas são ótimas para viajar. Já Niede Guidon fala das dificuldades das estradas, inclusive algumas de trechos únicos, né? Problemas de animais, buracos e toda uma dificuldade para turismo, transporte na região. Olha a distância. São Raimundo Nonato é a cidade mais próxima da Serra da Capivara, essa região do parque, e a cidade de Teresina, mostrando aqui o percurso, se você fosse de carro, gastaria 8 horas e 7 minutos, mais ou menos entre Curitiba e Cascavel. Se pegar um trecho bom ali da 277, faria em 8 horas. Próxima imagem para vocês, o trabalho da arqueóloga Niede Guidon, diante de umas pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. Está aqui a nossa arqueóloga, que batalha, olha só essa matéria do jornal aqui, apresentando para nós, dizendo que ela tem uma batalha para preservar os sítios, os vestígios dos primeiros homens da América. Poxa vida, um trabalho exaustivo, uma batalha, termo, então, assim, que ela tem que realmente enfrentar questões financeiras e tudo mais e tudo mais. Agora com vocês, do que se tratam as imagens? Qual a relação entre elas? Na sua opinião, pode-se dizer que o Parque Nacional da Serra da Capivara fica próximo ao aeroporto de Teresina, capital do Piauí? Pensem nos problemas, as dificuldades do turismo para desenvolver o Parque Nacional da Serra da Capivara. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês.
Voltei. E aí, o que vocês responderam? Nós poderemos colocar que a primeira imagem é um mapa destacando, né, inclusive do Google Mapa, destacando o caminho entre a capital Teresina, Piauí, e o Parque Nacional da Serra da Capivara. A relação está no caminho do turismo na região e as dificuldades para desenvolver a região. A arqueóloga Niede Guidon, que trabalha lá desde a década de 1970 no parque, ela chegou toda uma relação turística, política, econômica na região. Ela tem um trabalho assim, poxa vida, social, dá para nós colocarmos um termo assim para essa região. E está sendo construído, quase praticamente terminado, um aeroporto na região de São Raimundo Nonato, que ficaria mais próximo do parque. O parque está aqui, e aqui estaria a cidade de São Raimundo Nonato. Tudo bem, o aeroporto foi construído, mas a própria arqueóloga comenta que o aeroporto está funcionando apenas com pequenos aviões, né, e voos muito pequenos, e ainda não está totalmente em funcionamento, umas dificuldades muito grandes para a movimentação turística na região. E isso dificulta o acesso. Vamos imaginar nós aqui em Curitiba, então, para nós viajarmos de avião até Teresina, seria o mais próximo, e de Teresina, capital do Piauí, você fazer esse percurso de carro ou de ônibus, né, se nós fôssemos pensar que chegamos até Teresina de avião. Fora a viagem, por exemplo, de Curitiba até Teresina, que o professor Roberto comentou, teríamos mais 554 quilômetros de estrada com carro ou ônibus. Olha a dificuldade. Na última aula, vocês estudaram. Sítio arqueológico Lagoa Santa, ficava em Minas Gerais. Muito bom. Luzia, quem era Luzia? Quem foi Luzia? Uma ossada humana que comprova a presença humana mais antiga da América. É um crânio, e com estudos e tudo mais, mostrou inclusive que ela tinha traços fisionômicos que lembram, né, o povo africano da antiguidade. Estudamos também a megafauna brasileira e apontamos os principais grandes animais, mastodontes, falamos sobre a bicho preguiça gigante, até um tatu gigante, né, grandes animais que viviam inclusive no Brasil. Olha que interessante. Vamos estudar nessa aula
Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Trabalho da arqueóloga Niede Guidon para fortalecer, conservar e fazer todo um trabalho de resgate histórico na região. Teoria do povoamento, que a arqueóloga apresentou para nós, chamada Teoria de Oceano Atlântico. Parque Nacional da Serra da Capivara. Está aqui a arqueóloga Niede Guidon. Imagina, ela começou lá com a minha idade, hoje eu tenho 38. Lá na década de 70, ela começou com 38 anos, começa todo um estudo das descobertas dos sítios arqueológicos da Serra da Capivara. Niede Guidon se dedicou a mais de 4 décadas, mais de 40 anos. Ela fala muito sobre as dificuldades para se manter financeiramente o parque. Ela comenta que a média está entre 200 a 400 mil reais para manter os sítios arqueológicos, preservação, atendimento da população, né? Manutenção, sistemas de energia, tudo, pagamento dos funcionários, arqueólogos, estagiários, para fazer funcionar um sítio arqueológico mais de 130 hectares, olha, é chão, 1 hectare é 10 mil metros, imagine 100 hectares, quanto que não dá. Imaginem. Para cuidar de todo esse tamanho, existe toda uma manutenção. E esses custos, segundo ela, sempre acabam criando prejuízos financeiros e as dificuldades financeiras para se manter e fazer novas descobertas, que também vão aí também estudos. Tá? Testes laboratórios, carbono 14, arqueólogos profissionais que vão fazer esse tipo de estudo. Então, tudo isso tem um custo para a manutenção do parque. Ela comenta muito sobre as dificuldades do turismo. Né? Fala sobre a presença ou a falta, né, de aeroporto que funcione perto. Graças a todo um trabalho político da Niede, foi construído de São Raimundo Nonato, mas ainda não está em funcionamento para voos comerciais grandes, que fique barato o preço da viagem, né? Apenas voos pequenos para aviões pequenos. E o mais próximo, vocês viram no início da aula, seria o de Teresina. E ela comenta até um trabalho para deslocar famílias que moravam lá, indenizações, para que essas famílias possam morar em outros lugares, para que, desocupando, podemos fazer todo um trabalho de preservação da história da região. Descobertas arqueológicas da Niede Guidon. Ela apresentou descobertas de presença humana com marcas de carvão praticamente impregnadas em pedras nas cavernas, que ela fez um estudo de carbono 14 ou de uma luminopresença, uma espécie de um estudo através da iluminação que eles fazem com aparelhos tecnológicos e tudo mais, apontou mais de 58 mil anos antes de Cristo a presença humana. E com esse estudo se comprova que a presença na América mais antiga confirmada seria essa região da Serra da Capivara. Ela também conseguiram, junto com os arqueólogos, encontrarem armas, pontas de lança, né, pontas de flecha, com mais de 24 mil anos antes de Cristo, pedras lascadas, né, que comprovam a presença de caçadores que já viviam na região, naquele Parque Nacional da Serra da Capivara. Aqui nós temos uma imagem de uma arqueóloga fazendo todas as datações, as catalogações, catalogar, fazer estudos, ver que tipo de peça era. Ah, era um machado, era uma ponta de uma lança, a ponta de uma flecha. Todo um estudo lítico, pedra, e fazer as datações dos achados, o que foi encontrado, né, na região dos sítios. É com vocês, vamos ver o que vocês conseguiram aí capturar da nossa aula. Quais foram as descobertas de Niede Guidon no Parque Nacional da Serra da Capivara que mudaram a história do povoamento da América? Também dei um foco assim nessa importância. Imagine uma mulher na década de 70, teve que enfrentar todas as dificuldades, né? Não apenas por ser uma área cultural que tem pouco tipo de recursos, né? Mas por ser um período complicado, década de 70, será que o Brasil tinha esse olhar voltado para a arqueologia? Será que nós tínhamos recursos para fazer esse tipo de estudos? E também por ela ser uma mulher. Será que também não teve determinadas dificuldades para fazer todo um trabalho, uma super liderança que nos mínimo de nós, um grande respeito por todos nós, historiadores, arqueólogos, no trabalho dela. E daqui a pouquinho nós vamos então fazer a correção dessa e voltamos aí.
Voltei, galera. O que vocês responderam para nós? As descobertas de Nied-Guidon está relacionada com a presença humana mais antiga da América. Não é a ossada, não foi encontrada uma ossada como aquela da Luzia, que foi nomeada com esse nome carinhosamente pelos arqueólogos lá de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Aquela é a ossada mais antiga, entre 12.500 a 11.500, 12.500 a 13.000 anos antes de Cristo. Mas pontas de lança, pontas de flecha, lascadas, fagulhas de carvão utilizadas para as fogueiras dos caçadores dentro da caverna marcam que é a presença mais antiga da América por volta de 58.000 anos antes de Cristo, mudando toda aquela teoria da presença humana mais antiga com o Estreito de Bering e na região do sítio de Clovis, nos Estados Unidos. A descoberta de Nied-Guidon mudou toda a história. Me chama muita atenção, puxa vida, e vocês observem nos livros, quem tiver, os professores que estiverem assistindo, normalmente nossos livros de história colocam ali, no máximo, uma página, olha lá, vamos colocar 2, 3 parágrafos para a história da Serra da Capivara ou para o trabalho da Nied-Guidon. Pelo tamanho da importância e como que modifica todas as teorias da descoberta, do povoamento da América, isso pensamos que nós poderíamos repensar todo esse trabalho de povoamento e dar um foco maior sobre o trabalho da Nied-Guidon e dos sítios arqueológicos da Serra da Capivara. Como vocês vão ver aqui. Olhe só a dificuldade do trabalho da Nied-Guidon. No início, os arqueólogos dos Estados Unidos não aceitaram a teoria de que o povoamento da América poderia ser o mais antigo aqui no Brasil. Mas e aquelas pontas de lança? E aquelas marcas de carvão impregnada nas pedras ali das cavernas? Pois é, você acredita que eu vi uns vídeos da Nied, ela comentando que os arqueólogos falavam, não, essa pedra aí foi rolando, ela foi quebrando, se lascou até ficar uma ponta de uma lança. Olha que absurdo que ela teve que ouvir. Pior. Mas então e essas marcas de carvão presas nos buracos das cavernas? Não, isso aí foi uma combustão espontânea, aquela árvore pegou fogo e caiu ali um pouquinho de carvão e ficou marcado dentro da caverna. Até isso ela teve que ouvir.
Ela foi chamada de, inclusive alguns nomes, né, como diz o outro, assim, no sentido científico, né, que nós poderíamos colocar até de pessoa utilizando de teorias falsas. Até isso ela precisou lutar, debater, esperar ter tecnologia para que comprovasse que aquelas pedras não caiu, foi rolando daqueles paredões da Serra da Capivara e se transformou numa ponta de lança. Hoje nós temos estudos gráficos 3D computadorizados que mostram inclusive o posicionamento dos caçadores para fazer aquele formato da ponta de lança. E, inclusive estudos laboratórios com iluminação que apresentam que aquela marca de carvão tem mesmo a idade de 58 mil anos e não tem como uma árvore ter caído lá dentro da caverna pegando fogo. Olha só, toda uma resistência da própria ciência. Inclusive estudiosos brasileiros que não queriam aceitar que a presença humana mais antiga seria da Serra da Capivara no Brasil. Os próprios brasileiros ainda estavam, parece que, como ela mesma fala, parece que uma espécie de um preciosismo, né? A ciência ainda apegada à teoria do Estreito de Bering como a mais antiga presença do povoamento. Parece que é uma falta assim, de quem não quer mudar, e a ciência está sempre mudando. E nós, cientistas, professores, nós, vamos dizer assim, próximos da ciência, temos que tentar sempre com os olhos abertos e não com os olhos fechados, não com os olhos sempre voltados para um lado, e sempre ouvir as teorias, debater, discutir, questionar. Esse é o papel da teoria, esse é o papel da ciência. Sempre estarmos abertos a novas possibilidades, não é verdade? Retira, e esse é um incômodo para a arqueologia dos Estados Unidos, porque a descoberta da linha de Guidon tira o sítio de Clovis, a cultura de Clovis, os sítios arqueológicos dos Estados Unidos, como o primeiro povoamento da América. E o turismo que foca para lá viria para o Brasil. Então ela comenta que também haveria essa preocupação dos arqueólogos americanos. Por isso que também tem essa resistência. Então podemos colocar cultura, podemos colocar política, questão financeira, né? E um pouquinho de dor de cotovelo também dos americanos, né? Vamos lá. Tiraria a fama de presença humana mais antiga. Junto com vocês aqui na próxima aqui. Você lembra dessa teoria do Estreito de Bering, já que o professor Roberto está falando tanto? Vocês lembram? Muito bem. Trouxe para vocês uma imagem. Está achando o quê? Que essa aula de história, mas ela não é moderna? Não é. É aula de história, mas é super moderninha, ela é blogueirinha. Quem está com o celular, quem está na frente da televisão, pega o QR Code, coloca aqui na sua tela, que a galera do estúdio está dando aquele foco especial, e vocês vão encontrar um vídeo no YouTube explicando esses caçadores em busca de mamutes, ou animais dessa região, da Rússia, da Sibéria e do Alasca, que vinham aqui para caçar, e na região do Estreito de Bering, por isso que é teoria do Estreito de Bering, essa região do mar, uma faixa de mar de Bering, ele congela e caçadores poderiam passar por ali. Então, caçadores de mamutes vieram da Ásia para a América do Norte. Colocaram aí no QR Code? Ah, bonito, né? Vamos lá, próxima aula. Próxima pergunta, desculpe. Por que arqueólogos dos Estados Unidos não aceitaram de início? Mas e hoje, professor? Olha, hoje está começando aos poucos reconhecer a teoria, aceitarem, inclusive arqueólogos brasileiros já começam a observar o sítio da Serra da Capivara com outro olhar, a ouvir. Mas nossos livros de história, poxa vida, né? Uma página, olha quanto tem. Mas o Estreito de Bering, meu senhor, né? Aquele mapa lindo, né? Nossos livros. Como a descoberta da Serra da Capivara, no Piauí, afetaram o discurso do sítio de Clovis, lá nos Estados Unidos, lembra? Como o povoamento mais antigo da história. E aqui eu comentei sobre por que os Estados Unidos não aceitaram de início a descoberta da linhagem de Guidon. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto, combinado?
Voltei, galera! E aí? O que vocês responderiam para nós? Todas as dificuldades, por que não é aceito no início o trabalho das descobertas da arqueóloga Nied Guidon? E qual que seria o impacto para o trabalho da história da arqueologia norte-americana? Não aceitaram por causa de várias questões. Turismo, economia e de que novas descobertas da Nied, olha só, já estou me sentindo até mais próximo dela aqui, mudariam a história, pois o sítio de Clovis deixaria de ser o povoamento mais antigo da América, mudando o discurso da ciência, mudando os livros de história. Então agora, a partir dessa aula, todos vocês aí que estiverem junto com os livros, deem uma olhadinha aí no livro, quem estiver em mãos, olhem só a importância que o capítulo Povoamento da América dá para a história do Estreito de Bering, para as pequenas embarcações na região da costa litorânea chilena, mas quando chega na história do sítio da Capivara, do Parque Nacional da Serra da Capivara, né, do Alto Boqueirão, e o trabalho da Nied Guidon, cadê o estudo? Cadê toda essa mudança histórica do discurso do povoamento da América? Então está na hora de nós, historiadores, representantes dos saberes científicos, também termos uma nova posição sobre esse conteúdo. Concordam? Vamos lá? As pinturas das cavernas na Serra da Capivara também mudaram a história dos desenhos rupestres mais antigos da América. E é isso que eu quero propor para vocês. Toda uma mudança do discurso de presença humana mais antiga. Existem pinturas na Serra da Capivara com mais de 14 mil anos antes de Cristo. Quem tiver acesso, quem puder, olha, façam essa experiência, coloquem no YouTube, trabalho da arqueóloga Nied Guidon, Pinturas das Cavernas da Serra da Capivara. Inclusive o nome é porque tem uma imagem de uma capivara que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Ela vai comentando de uma caverna que ela estava fazendo um estudo com um repórter, numa matéria. Ela comenta que ainda não encontraram o chão onde aqueles pintores, caçadores, fizeram as pinturas. Porque as pinturas estavam muito próximas ainda do chão, média de 50 centímetros, 60 centímetros. Ou seja, quanto mais profundo, mais antigo seriam aquelas pinturas. Então ainda precisaria encontrar ainda o verdadeiro piso que os caçadores encontraram. E aquelas pinturas já estavam entre 12 a 14 mil anos antes de Cristo. Ou seja, se escavar mais para encontrar o chão dos caçadores, aumenta o período das peças, das pinturas rupestres, aumenta a datação. É por aí que eles fazem o estudo. A arqueologia faz um estudo quanto mais profundo, mais antigo é as peças. É uma das formas de estudos, né? Pela distância que está entre o solo hoje e quanto que é feita a escavação da arqueologia. Patrimônio Cultural da Humanidade, a partir de 1991. Aí vem todo um trabalho da Nied para conservar, preservar e ser reconhecido como também um estudo da região como patrimônio cultural da humanidade. Quanto mais ela conseguir se apropriar, inclusive as academias francesas, né, principalmente Sorbonne, né, que ela tem uma forte ligação, deu todo o embasamento, mandou inclusive arqueólogos, e ela inclusive, porque ela estava lá, ela foi autorizada de ir lá a se dedicar exclusivamente aqui no sítio arqueológico da Serra da Capivara. Então também dependemos muito desse estudo científico da França para que ela pudesse continuar o trabalho dela aqui. E ela comenta sobre a região. Em 1979 tinha uma área de 100 mil hectares. É uma região assim muito próxima daquela visão panorâmica geográfica da Caatinga, né, aquela mata seca. Mas também tem uma área de mais 30 hectares que depois se tornou preservação natural, que é aquela mata que não pode mexer. Aí já muda um pouquinho, próximo das serras, muda um pouco assim, a visão panorâmica com mais uma mata mais rica, né, no sentido de flora. Parque Nacional Serra da Capivara. Olha a história desse caçador. Também, quem puder, quem tiver acesso, procure no YouTube. Eles tinham acabado de encontrar dentro de uma caverna essa ossada. Aqui nós já estamos dizendo que é de uma mulher, mas nesse vídeo ela ainda não sabia. É um estudo assim na década de 70, no finalzinho ali na década de 70, início da década de 80. E se falava, provavelmente um caçador, ela estava próximo de uma fogueira, inclusive com as suas armas, pontas de lança, né, pontas de flecha, e o machado de mão, e próximo da fogueira, inclusive, os restos da caça, né, que o caçador, ou agora que nós sabemos que é uma mulher, teria se alimentado. Olha o que aconteceu com ela. Foi descoberto que caiu um paredão de 5 toneladas em cima dessa mulher que estava dormindo. Ela morreu numa posição dormindo do lado da fogueira. É considerada, é uma das exposições, porque foi criado um museu lá dentro do sítio, dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara,
chamado Museu Nacional do Homem Americano, Museu do Homem Americano, e essa exposição desse esqueleto é chamado de esqueleto Toca da Janela da Barra do Antonião. Só esse esqueleto tem 9.000 anos e 800, 9.850 anos antes de Cristo. Daí você soma mais 2.000 anos aí, passa de 10. Aqui, porque Parque Nacional da Serra da Capivara, muitas imagens de capivaras. Quem tiver, quem puder, tá na frente da televisão, pega o celular, joga no QR Code aqui, galera do estúdio daquele foco. Outro momento para vocês pegarem uns vídeos bem legal do trabalho da Nia de Guidon, ela comentando os desafios, dificuldades para se preservar o parque, né, e para fazer funcionar o parque, né. Aqui nós temos a famosa imagem da Pedra Furada, né, o Parque Nacional Serra da Capivara, no Alto Boqueirão da Pedra Furada é o nome dessas montanhas. São grandes paredões de rochas da região, essa aqui é a imagem da capivara, como vocês vão ver aqui, esses grandes paredões, olha aqui, já tem uma mata um pouco mais viva, mais rica, essa região aqui com uma mata mais verde, mas em outras regiões está mais próximo de um modelo de caatinga. Esse aqui é o símbolo do Parque Nacional. É uma capivara mãe com uma capivara filho, uma filhote de capivara, por isso que é Parque Nacional da Serra da Capivara. E, poxa vida, me chama muita atenção. O que seria esse caçador com uma posição assim, né? Vocês conseguem ver aqui? O que vocês imaginam? O que ele está aqui embaixo? Parece que é uma posição de cultuando a capivara. Que importância tinha esses animais para esses caçadores, né? Parece que eles estavam assim meio que adorando, ou uma posição meio de ritual, né? Homenageando, né? O que vocês acham que seria essa posição desse caçador, desse ser humano, né? Desse homem, desse ser humano, desse período da pré-história. Aqui novamente a imagem, que aqui é aquela que estava o foco, tem outros animais com outros seres humanos próximos dessa pintura. Falam sobre as marcas dos carvões, com mais de 58.000 anos antes de Cristo. E agora é com você. Explica a história do esqueleto da Toca da Janela da Barra do Antonião. Nós comentamos, estava do lado lá da fogueira. Ah, lembrei, professor. Encontrado nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto. Combinado?
Voltei. E aí, o que vocês responderam? Poderíamos colocar que o esqueleto da toca do Antonião é uma ossada humana, hoje sabe que é uma mulher, inclusive, que dormia ao lado de uma fogueira, inclusive com restos ali, mortais ali, vamos dizer, da caça, né? Quando caiu um paredão, oxe, mas que azar dessa mulher, né? Caiu um paredão dentro da caverna, amassando, o crânio inclusive chegou a estourar, mas o esqueleto ficou embaixo de um pedaço da pedra que não quebrou, e ficou praticamente todo ele conservado intacto. É como se fosse uma espécie de uma cápsula do tempo. Ela morreu naquela posição, naquele lugar, do jeito que ela ficou. Depois, na década de 70, foi a arqueóloga Néa de Guidon, os seus estagiários, os seus arqueólogos, e redescobriram aonde ela estava, como ela morreu, em que posição que ela estava, em que lugar ela estava. Olha que coisa fascinante que é a arqueologia. Vamos responder essa junto comigo aqui, pessoal. Quais dificuldades a NIED comenta na preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara? O que vocês me diriam? Problema financeiro de estrutura para o turismo? O que vocês acham? Reconhecimento das premiações acadêmicas? Ossada e armas danificadas? Ou a falta de respeito das pessoas com o parque? O que vocês me dizem que seria a resposta que a NIED comenta das dificuldades para preservar o parque? Muito bom. Respondeu certo. Quem colocou a letra A, financeiro e de estrutura para turismo. Inclusive é lá no início da nossa aula que nós comentamos sobre a distância, aeroportos, estradas e todo um investimento que valorizasse o turismo na região. Vamos ver o próximo. De acordo com a nossa aula, qual foi o povoamento mais antigo da América? Patagônia, na Argentina. Sambaquis, litoral catarinense do Brasil. Serra da Capivara, Piauí, Brasil. Sítio arqueológico de Clovis, Estados Unidos. Claro que aqui nós temos um pessoal aqui saindo aqui um pouquinho de sangue aqui na minha boca, né? Respondeu certo. O que vocês acham? Quem respondeu a letra C, Serra da Capivara, Piauí, no Brasil. Vocês aprenderam nessa aula, hein, galera? Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí. Trabalho da arqueóloga Néa de Guidon. Teoria de povoamento do Oceano Atlântico. A Néa de Guidon trabalha com a teoria de que pequenas embarcações vieram da África aproximadamente, inclusive, há 100 mil anos antes de Cristo, já que as datações do Piauí, da Serra da Capivara, marcam 58 mil anos antes de Cristo. Essas pequenas embarcações foram possíveis porque o nível do mar há 100 mil anos atrás era menor e pequenas ilhas estavam entre o Brasil e a África, sendo possível a presença. Na minha opinião, seria possível nós fazermos alguma relação, algum link entre a presença da Serra da Capivara junto com a presença da Lagoa Santa, porque normalmente a arqueologia trabalha mais com a relação do Estreito de Bering junto com a Lagoa Santa, como se começasse 16 mil anos a arqueologia lá na teoria de Clovis, lá no sítio de Clovis, até chegarem aqui, bateu com a Luzia, quando deu a Luzia, o crânio, a ossada, né, da mulher Luzia, né, que depois fizeram estudos, próximo de 12.500 e 13.000. E por que não levantarmos outras hipóteses? Poderíamos colocar que a Luzia estaria muito mais relacionada com a presença ali no Parque Nacional da Serra da Capivara, por ser uma teoria do Oceano Atlântico, onde são povos africanos, que é a teoria da Néa de Guidon, do que a teoria do Estreito de Bering, que trabalha com a ideia de povos da Ásia, não são africanos. O que vocês acham? Quero agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula e ter curtido junto comigo. E, poxa vida, foi uma aula que aprendi muito, assim como acredito e torço que vocês também tenham aprendido. Como sempre, muito foco, força, fé no coração. Até a próxima, viu? Valeu, galera!